Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Muito felizes estamos por termos todos chegados mais uma vez à sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que nos recebe com tanto carinho desde 1956. Reiterando, que bom que todos podemos chegar para mais uma tarde e que, sem sombra de dúvida, a nossa proposta será acrescentar informações que nos remetam a escolhas mais favoráveis nesta existência. Isso é muito importante. Nós vamos fazer a nossa prece. Em seguida, hoje, honrados mais uma vez, vamos ser dirigidos pelo nosso Antônio Fortes, companheiro nosso do Movimento Espírita e desta sociedade, que vai trabalhar a temática pensamento e vida. Muito importante essa temática do pensamento. Faremos a nossa prece, em seguida uma lição introdutória e o Antônio nos conduzirá na reflexão. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, alegres, felizes, em harmonia, porque estamos num ambiente favorável, reunidos, coordenado, obviamente, pelo nosso condutor maior, nosso Mestre Jesus, sem sombra de dúvida, que nos inspira, nos ampara, nos conduz para que reflexionamos em torno da proposta dessa tarde e noite, que é de capital importância para todos nós crescermos na direção da luz. A nossa solicitação, Senhor, é que essa vontade, esse desejo de nos ajustarmos às vossas leis, seja potencializado pelo vosso infinito amor. Porque isso acontecendo e fazendo a nossa parte, temos certeza absoluta que iremos acelerar o nosso processo de redenção. Abençoa-nos a todos, Senhor, inspira o nosso facilitador e que a mensagem desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração, tornando-se um hábito saudável na nossa vida. Que assim seja, Senhor. Camilo, benfeitor querido, através das mãos abençoadas do nosso Raul Teixeira, nos traz revelações da luz. E o nosso benfeitor querido analisa essa temática do pensamento, dando o título ao capítulo 2, Estás pensativo? E ele tem base no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. Diz o benfeitor: inquestionavelmente, o pensamento é dessas prerrogativas do espírito que nada nem ninguém é capaz de impedir no cerne da criatura. Entretanto, o que pensamos, como pensamos e por que pensamos, é o que define a qualidade dessa emissão mental. Quando alguém se acha pensativo, deve estar repassando atos ou desatos, falas ou silêncios, ações no bem ou reações no equívoco, desejoso de refazer ou de reestruturar realizações. Pode também aquele que se encontra em si mesmado estar planificando operações venturosas que alcançarão a existência, ou poderá estar maquinando vinditas capazes de lançar em fossos de amargos remorsos as consciências humanas. O que passa por teus pensamentos agora? Que anseios alimentas no íntimo? Que queres da vida? Ou o que tens desejo de ofertar à vida? Caso os teus pensares estejam presos aos postes dos erros, dos vícios, dos preconceitos, dos sentimentos sórdidos, vale a pena realizar esforços por te desviares dessa sintonia, evitando momentos apequenados e os imensos períodos de sofrimento e frustração. Entremente, se os teus pensamentos estiverem direcionados para aquilo que se reporte ao amor, em suas libertadoras manifestações, se eles fazem-te volver os passos para as vias do perdão, se apontam-te veredas de utilidade ao teu semelhante, então não te detenha na tua reflexão, pois aí, nessa situação, o teu impulso para o bom, para o belo, para o harmônico, far-te-á granjar alegrias e bênçãos de paz, pelo fato de te ocupar psiquicamente dos interesses do Criador, que redundam em evolução para a sua criatura. Vemos que o assunto é muito interessante e o nosso Antônio vai nos trazer ainda coisas mais aprofundadas, E honrados, obviamente, com muita alegria, nós vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos.
trabalharemos alguns conceitos com base na obra espírita, em especial as psicografias de Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, sobre esses conceitos, esses paradigmas que mudaram e que hoje nos dão novos conceitos de mente, de pensamento e a ação deles na nossa vida. Gostaria de, forma introdutória, ler uma bela passagem de um livro de Leon Denis. É um livro chamado No Invisível. O nosso conhecimento do universo se restringe ou amplia, conforme o número e a delicadeza de nossos sentidos. O nosso organismo atual não nos permite abranger mais do que limitadíssimo círculo do império das coisas. A maior parte das formas da vida nos escapa. Venha, porém, um novo sentido se nos acrescentar aos atuais, e imediatamente se há de o invisível revelar. Será preenchido o vácuo, animado o que era soturna insensibilidade. Poderíamos mesmo possuir sentidos diferentes que, por sua estrutura anatômica, modificariam totalmente a natureza de nossas atuais sensações, de modo a nos fazer ouvir as cores e saborear os sons. Bastaria para isso que no lugar e na posição da retina, um feixe de nervos pudesse ligar o fundo do nosso olho ao ouvido. Nesse caso, ouviríamos o que vemos. Em lugar de contemplar o céu estrelado, perceberíamos a harmonia das esferas, e não seriam, por isso, menos exatos os nossos conhecimentos astronômicos. Esse trecho, quando eu fui recortar ele para trazer aqui para a nossa exposição, para essa nossa tarde de reflexão, eu logo pensei, eu preciso colocar ela porque ela é quase que uma poesia, um texto técnico, mas espiritualmente falando ela é uma poesia, é um poema. Nos fala Leon Denis, de uma forma objetiva, clara, que no universo, na natureza e na nossa vida, tudo se resume em vibrações. No universo, tudo vibra, nos diz o estudioso. A luz, o som, o calor, os raios químicos, catódicos, as ondas hertzianas, a eletricidade, tudo vibra, tudo ondula, em diferentes medidas, em diferentes modalidades. Mais ou menos extensa, mais ou menos rápida serão essas ondas, mas tudo vibra. E nos adverte, logo colocadas essas proposições. Leon Denis nos diz que o nosso sentido, no entanto, os nossos sentidos, 5 sentidos físicos, são demasiadamente pobres para perceber todas as modalidades de energia que circulam no universo infinito. Nos diz ele, só no domínio da óptica, a nossa retina, os nossos olhos da carne, não podem ver senão, no limite das 7 cores, as ondas luminosas que captamos. Há um limite, as chamadas 7 cores. Certas radiações solares nos escapam, e por isso são chamados os raios obscuros. Eles existem, mas nós não o vemos. Portanto,
finaliza este capítulo, que está na primeira parte desta grande obra. Leon Denis, inclusive, que é junto com outros prosseguidores do Espiritismo após a desencarnação do codificador Kardec, é considerado um dos consolidadores, um dos maiores apóstolos que a revelação espírita já presenciou. E ele nos diz, de uma forma sucinta, ao final deste capítulo, que a maior parte da vida nos escapa. Para nós elucidarmos, começarmos a adentrar nestas questões do nosso íntimo, da nossa intimidade, afinal, o que tem a ver as ondas, os raios e essas vibrações com a minha vida? Para isso, eu irei inicialmente me socorrer das obras psicografadas por Chico Xavier e trabalharemos o prefácio de uma das suas principais obras que tratam da mediunidade em específico, no livro chamado Nos Domínios da Mediunidade. Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz, o espírito que dita, ao finalizar o livro, vem Emmanuel, como de costume, e prefacia. E aqui, em 3 páginas, Emmanuel escreve aquele que seria um dos prefácios que ficaria para a história do Espiritismo no mundo. O nome do prefácio se chama Raios, Ondas, Médiuns, Mentes. 3 pontinhos. Raios, ondas, médiuns e mentes. Antes de ler alguns trechos importantíssimos deste prefácio, gostaria de me aventurar um pouco com ousadia e parafrasear um retrospecto histórico que este benfeitor faz no prefácio. Emmanuel, com uma capacidade de síntese invejável, simplesmente faz um resgate histórico e um breve resumo da física. Começa dizendo ele: a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua concepção milenar. Começa o benfeitor, portanto, trazendo alguns apontamentos desde a Grécia Antiga, de Demócrito, Leucipo, que foi o mentor de Demócrito. Demócrito foi um filósofo grego. Eu não vou me adentrar aqui nas questões físicas, essa é somente uma parte introdutória, até porque me faltaria conhecimento, eu que sou da área jurídica, mas tentarei passar um pouco do retrospecto que o benfeitor faz, para nós começarmos a adentrar na obra Pensamento e Vida. E o benfeitor traz alguns conceitos. Primeiro ele cita Demócrito, que foi quem? Foi um filósofo grego que há quase 5 séculos, aproximadamente 5 séculos antes da vinda de Jesus à Terra, já estudava um elemento que ele dizia que era o que compunha todos os corpos materiais. Portanto, falava Demócrito de partículas, que no fundo nós somos todos formados por partículas que ele denominou à época o que nós conhecemos átomos, que do grego significa indivisível. Portanto, Demócrito, 5 séculos antes do Cristo, nos falava de uma matéria concreta, de uma matéria bruta. Vamos supor que ele estava falando que eram bolinhas de gude, os átomos, de cores variadas, inquebráveis. Poderia um gigante da Terra apertá-las e elas não quebravam. O átomo era indivisível. Passaram-se séculos, milênios da investigação científica, até que no início do século XIX, um físico, químico
e meteorologista inglês chamado John Dalton, no início do século XIX, trazendo novamente, com base nas elucubrações filosóficas de Demócrito, na Grécia, concebe cientificamente o que ele denominou teoria corpuscular da matéria. Teoria corpuscular da matéria. Mas ainda considerava, de forma científica à época, foram as bases que ele trouxe, que o átomo, que a matéria era algo sólido, bruto do ponto de vista da indivisibilidade. À época, se estudarmos a história, uma grande contribuição científica, porém inacabada. Porque depois a ciência do século XIX prosseguiu, do século XX prosseguiu, e sabemos que hoje a matéria, o átomo, não é indivisível. É por isso que, nesse século, algumas décadas depois, do século XIX, após Dalton conceber a teoria corpuscular da matéria, vem um espírita inglês, chamado William Crookes. William Crookes, com o seu tubo de Crookes, que depois, inclusive, se transformou nas nossas antigas televisões de tubo, que nem existem, ou se existem, estão como relíquias nas nossas casas. William Crookes, com o tubo de Crookes, ou ampola de Crookes, começa a fazer experimentos com pequenas partículas. Era o início do estudo do mundo subatômico. Coloca ele numa alta potência, partículas, matéria, e essas partículas avançam e transpõem barreiras dentro do tubo. E isso é um espanto à época, porque matéria transpor por meio de radiação? Como assim? A matéria que antes poderíamos, de uma forma metafórica, dizer que eram bolas de gude aglutinadas, com o tubo de Crookes e o que veio depois, se transformaram em pombos, em pássaros, que vão, voltam, transpondo fronteiras. Transpondo barreiras, transpondo fronteiras. Afinal, matéria irradiar foi nesse mesmo século, final do século XIX, ainda se utilizando dos experimentos do tubo de Crookes, que um outro físico alemão, chamado Konrad Röntgen, ele, fazendo diversos experimentos particulares, domésticos, coloca uma caixa de papelão preto em torno desse tubo e daí descobre os raios X. Os raios X. Uma matéria que irradia, nós não vemos, não percebemos, mas os seus efeitos são notáveis. Um exemplo mais gritante disso, a radioatividade, estudada por Rutherford já no início do século XX. Nós não vemos, mas se expostos às suas ondas, morremos, ou melhor, desencarnamos. E o benfeitor, portanto, traz todo um retrospecto histórico em torno da constituição da matéria, para nos mostrar, é como se Emmanuel estivesse dizendo, o paradigma que vivemos hoje, e esse prefácio foi escrito em 1954, 3 de outubro de 1954, na cidade de Pedro Leopoldo. Então, não é tão recente assim. E o benfeitor nos trouxe retrospecto para quê? Para fazer uma quebra de paradigma. Aquela ciência materialista, a matéria dos materialistas, que era indivisível, inquebrável, adentra o século XX e esses mesmos cientistas, os prosseguidores, são constrangidos, nos diz o benfeitor, constrangidos a conviver com o invisível.
Nos templos da ciência, nos laboratórios científicos, todos são convidados a estudar o invisível. Matéria que irradia. E o benfeitor, dentro deste prefácio, faz umas anotações interessantíssimas. Nos diz ele: e desde o último quartel do século passado, aqui ele está escrevendo em 1954, então ele está falando do século XIX, 1800 em diante, a última quadra. A Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações, feixes de matéria deslocando-se, transpondo barreiras e formando sons, formando imagens. É o início da era do rádio, da era da televisão. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. Acabou-se a ilusão de que havia uma matéria concreta, uma matéria bruta que não havia divisibilidade. Mas isso também ocorre no meio anímico. Significa dizer, também ocorre no mundo dos seres e das almas. Tudo vibra, tudo ondula. Atração. Atração são troca de fluidos, uma sintonia. E o que é sintonia? O que é essa troca de fluidos? São vibrações que vão gerar ondulações, e tudo que ondula formam associações ou desassociações, as chamadas atrações e repulsões. Prossegue o benfeitor. Os estudos dos raios cósmicos evidenciam as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. E aqui nós percebemos que o século XX, justamente depois de ter advindo o movimento espírita, aliás, a revelação espírita, isso é interessante, é um ponto curioso, trazer um parêntese aqui, e nós comentarmos sobre o momento crucial da humanidade em que é codificada a doutrina espírita enquanto legado histórico, filosófico, científico, religioso, como uma revelação, a terceira. Porque não é por acaso que a doutrina espírita é precursora, se adianta, alguns anos antes de adentrarmos no século que traria a maior quebra de paradigma do estudo da matéria e da ciência no mundo, século XX. Principalmente com o advento do que nós conhecemos hoje pela física ou pela mecânica quântica. Bohr, Niels Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. O veículo carnal. Eu gostaria que vocês lessem, prestassem bastante atenção nessa frase que o benfeitor coloca, benfeitor Emmanuel. O veículo carnal, nosso corpo, não é mais agora do que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Turbilhão eletrônico regido pela consciência. Emmanuel está a nos dizer que nós somos trilhões de átomos vibrando. Trilhões de átomos vibrando, gerando onda, atraindo e repelindo em toda parte, regidos pela consciência. Vamos tratar um pouco mais com profundidade disso depois. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Como assim?
Matéria que desaparece e, de repente, dá lugar à matéria de novo. Isso em 1954. E aqui está cheio de profecias que já se cumpriram, é claro. Recentes pesquisas na ciência colocaram um elétron para trabalhar e uma hora ele se comporta como partícula, outrora como onda. E nos diz, numa de suas palestras, o querido amigo Haroldo Dutra Dias, grande amigo nosso do Espiritismo, ele traz um exemplo interessante, uma brincadeira que ele faz. Se hoje um de nós tivermos um pouco de bagagem para irmos conversar com um físico quântico da atualidade, é muito mais fácil nós falarmos sobre imortalidade da alma, psicografia, universos, do que conversar sobre partícula. E nisso nós podemos tirar uma conclusão. Com esta quebra robusta de paradigmas, em que a partícula hoje se conhece muito pouco sobre ondas, é mais fácil imaginar um anjo para um físico quântico do que ele discorrer o que é, na essência, as partículas que nos compõem. Poderíamos dizer que hoje nós, os espiritualistas, nos tornamos os concretos, enquanto o materialismo, os materialistas, se tornaram os místicos. Está havendo um processo de conversão da ideia de mundo. E já adentrando um pouco no nosso tema, toda descoberta, seja no campo filosófico, seja no campo científico ou da religiosidade, científico, enfim. Todas as nossas descobertas, todas aquelas descobertas que transformam a minha maneira de ver o mundo, transforma a nossa vida. Porque nos diz o benfeitor que o pensamento cria a vida que procuramos. Imaginem a quantidade de mudanças que houveram na vida dos homens quando houve a descoberta do fogo, quando houve a descoberta da lâmpada elétrica. Todas as grandes descobertas, os grandes avanços, tudo aquilo que eu tenho de ideia de mundo, muda a minha vida íntima. O homem passa a se comportar de forma diferente. E qual paradigma final nós estamos falando? Que quebra é essa de paradigma? Prossegue. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Não é o que eles desejam, talvez, mas é o que eles são. Porque o que o benfeitor está nos mostrando de uma forma, o Emmanuel às vezes até objetivo demais. A gente olha e diz assim, mas ele podia ter discorrido um pouco mais. Mas daí é por isso que tem toda a coleção de André Luiz, que a gente consegue daí pegar esses pequenos trechos e, por meio de uma história, adentrar no que ele realmente quis dizer. O que o benfeitor aqui está querendo dizer é que químicos físicos, geômetras e matemáticos são hoje, sem o desejarem, na busca das suas investigações de verdade, sacerdotes do Espírito. Hoje, com o conhecimento que já está em cima da mesa, basta nós sentar e estudarmos. Fazer uma prece e resolver uma equação de matemática é a mesma coisa do ponto de vista da lei. É a mesma coisa, porque a lei moral e a lei natural, qual é a diferença? Qual é a diferença entre lei moral e lei natural? Esse é o tipo da falsa pergunta, porque existe alguma diferença? Do átomo ao arcanjo, nos diz um dos trechos também de psicografia de Chico Xavier, benfeitor Emmanuel. Do átomo ao arcanjo.
A mesma lei que rege os átomos rege o mundo dos arcanjos. Portanto, aquele que está dentro de um laboratório se esforçando por meio da química, da física, da geometria, da matemática, os psicólogos, os educadores, só para citar alguns, todos eles estão desvendando as verdades universais, as leis de Deus. Da mesma forma que o religioso investiga a verdade por meio do coração, o cientista a desvenda por meio do conhecimento intelectivo, cognitivo. É isso que Emmanuel está a nos dizer. Sem o desejarem. Emmanuel não coloca uma palavra em vão, porque muitos não é o que eles querem. Não é o que eles querem, mas é o que eles são. Sacerdotes do Espírito, justamente por estarem buscando desvendar as verdades em torno das leis do universo. Portanto, ele diz, são sacerdotes do Espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. E é claro que aqui nós precisamos fazer um jogo de palavras, de interpretação das palavras, por falta de materialismo, por falta de matéria. Emmanuel aqui está nos dizer por falta dessa matéria que conhecíamos na Idade Média e que, por incrível que pareça, ainda, muitas vezes, nos comportamos com a matéria, com o mundo, interagimos com ele, com as pessoas, com o nosso corpo, com as circunstâncias, como se a matéria ainda fosse uma matéria da Idade Média. Ou, mais recente ainda, como se a matéria ainda fosse vista do século XVIII para trás. O materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. A base que lhes assegurava as especulações negativistas. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. Laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. Nos faz refletir sobre o seguinte: serviço de Deus é somente essa exposição da tarde aqui no Centro Espírita? É somente na sacristia, nos templos de pedra das religiões? O serviço de Deus é incessantemente tudo. O universo, com o advento do Espiritismo, por conseguinte, com o advento das físicas, principalmente da quântica, e com porfiados estudos da psicologia profunda, trazida pelo Espiritismo, em especial pela benfeitora Joana de Ângeles, hoje todo o universo é um templo de reverência e de serviço a Deus. O padeiro que acorda às 5 horas da manhã para fazer um pão para a comunidade onde ele labora, está a serviço de Deus, na mesma medida que o matemático que está dentro de uma academia de ensino, se esforçando para desvendar os mistérios dos cálculos, é a mesma coisa que um grupo de trabalhadores em prece aqui na Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. É a mesma lei. Bom, prosseguindo, e agora até alguns podem estar perguntando, eu acho que ele se desviou do tema, mas nós vamos prosseguir. Diz o benfeitor: e na grande romagem, na grande odisseia da existência, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns
como hoje o nosso estudo, a nossa reflexão não é adentrar em mecanismos, faculdades da mediunidade em específico, quando o benfeitor nos diz todos somos médiuns, o que está escrito inclusive já na codificação, é que ele está dizendo o seguinte, que todos estamos constantemente trocando fluidos, numa permuta incessante. Mas nos diz o livro dos médiuns que a mão do encarnado está na mesma condição diretamente ligada do que é o pensamento para os espíritos. Então, o pensamento e a vontade são o que são os braços e as mãos para nós. Hoje ainda precisamos pegar um livro, utilizar-se da mão, do corpo físico, mas para a espiritualidade superior, esse é o conceito, o que move, o que você quer, o que você obra, é o teu pensamento. Aquilo que circula em torno do teu campo mental. Todos somos médiuns, dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior. Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou com as forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mas o que é o tesouro? E o que é coração? São metáforas. Tesouro é aquilo que eu dou valor. É o que eu focalizo. É onde eu coloco as minhas forças e fluidos. Afinal, somos um turbilhão energético regido pela consciência. Esse conjunto de forças e fluidos, regidos por uma consciência cósmica, que é onde está escrita a lei de Deus, vide questão 621 do Livro dos Espíritos, é para onde eu focalizo. Portanto, vejam a importância do teor de nossas correntes mentais, dos raios que arremessamos. Onde está o teu tesouro, está teu coração. Onde eu valorizo, aquilo que eu focalizo, aí eu estarei, porque eu moro naquilo que eu sinto e naquilo que eu me emociono. Onde estão as minhas ideias? É aí que eu moro. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Onda espiritual com que se identifica, por meio de um termo, que nós poderíamos dizer, por meio de nossas afeições, aquilo que eu me afeiçoo. E tem uma linguagem simbólica muito bem colocada pelo benfeitor Emmanuel no prefácio do livro Vinha de Luz, em que ele diz, ele vai discorrendo e fala, a abelha se alimenta do néctar, do mel. Mas o abutre se alimenta de cadáver. E prossegue. Porém, nós nos nutrimos de nossas emoções. O homem se nutre das suas emoções. Por isso, primeiro mandamento de Jesus aos espíritas, amai-vos. Segundo mandamento, instruí-vos. Educa primeiro o teu sentimento, as tuas emoções. Por quê? Porque não adianta nós ficarmos somente presos às ideias. Não adianta nos prendermos às ideias. Se eu quiser
adentrar e descobrir qual é a fonte daquela ideia que eu estou emanando, eu preciso saber o que está por trás dela. Quais são as emoções e os sentimentos que estão por detrás das ideias. Não adianta buscar a ideia, focar naquilo que é exterior. Muitas vezes essa ideia está muito exterior, está muito material. O que está por detrás dela? É isso que o benfeitor está falando. Irradiar-se-ão da ciência, dos templos da ciência, estas verdades, ele fala, como equações matemáticas. Está nos dizendo o seguinte: não ficará mais estas verdades restritas a um grupo de conhecedores, de cientistas, de cosmólogos, de físicos, não. Elas serão irradiadas, dissipadas, como equações matemáticas. E olha a colocação de Emmanuel. Quando ele fala como equações matemáticas, é como se ele dissesse, isso que eu estou falando aqui, daqui a um tempo, vocês vão... Não existe as leis de Newton, que nós estudamos na escola, conhecidas, dentre outras. É isso. Serão tão verdades que nós poderemos conversar, inclusive olhar para o Vaninho e perguntar, qual estação você está vibrando ultimamente? Em que frequência você vibra? Prossegue. Cada médium com a sua mente. Todos somos médiuns. Cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual, na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Mais uma vez, o coração, o sentimento, a emoção. Porque veremos mais à frente numa mensagem, que é a última, do benfeitor Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Primeiro, nós refletimos a emotividade, o sentimento. Depois, nós pensamos. Aí a importância do trabalho do autoconhecimento. Está lá no Livro dos Espíritos. É a famosa questão 919. Qual é o meio mais prático e mais eficaz de nos melhorarmos e de não nos arrastarmos ao mal? Aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Questão 919. Não adentraremos em específico nessa questão, mas lá o próprio Santo Agostinho traz um depoimento, é uma aula muito didática sobre o que ele fazia e propõe para todos aqueles que buscam o autoconhecimento, assim o fazer, se quiserem. Interrogar a vossa consciência diariamente sobre quais os motivos que levaram você a fazer tal coisa, a agir em determinada circunstância. Assim, refletindo e meditando no nosso mundo íntimo, nós poderemos ter acesso às nossas emoções, aos nossos sentimentos, que, na sua grande maioria, estão no inconsciente. A benfeitora Joana de Ângeles fala muito sobre isso. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual. Isso, em boa síntese, finaliza então esse prefácio, Emmanuel. Isso é só o prefácio. Só o prefácio. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus: a cada um segundo suas obras. Obras, está falando aqui da obra que eu faço, uma escultura, com as mãos? Não é. É muito além disso. Falávamos que no livro dos médiuns o codificador faz essa analogia de que, da mesma forma que nós nos utilizamos dos braços e das mãos para fazermos, construirmos, dialogarmos,
a espiritualidade utiliza o pensamento e a vontade para obrar. Então, as obras que Jesus está falando, a cada um segundo suas obras, está falando do nosso campo mental. Até porque a nossa exteriorização física é o último dos atos deste processo. Tudo começa lá na nossa intimidade. Desses pensamentos que transitam permanentemente no nosso campo mental. E antes de adentrar na última obra que iremos hoje nos debruçar, é interessante trazer um pouco do que Emmanuel trouxe no livro Pensamento e Vida, que é este aparentemente pequeno, grande livro. Nesse livro, Emmanuel trabalha o conceito de mente, que se nós não, primeiro, tentarmos entender o que é mente para a espiritualidade, para este novo paradigma, e principalmente no conceito que Emmanuel nos trouxe, nós vamos ter muita dificuldade para entender toda a obra. Porque com os conceitos que o benfeitor nos traz de mente e pensamento fogem bastante dos nossos atavismos, impulsos de conceituação. Ainda raciocinamos o pensamento, os seus efeitos, o que é, o que ele representa, como se fosse apenas inteligência. Pensamento, portanto, seria apenas trabalho intelectivo. Quando a gente fala pensamento, dá aquela ideia de alguém balãozinho, bolinha. Não. Pensamento abrange muito mais do que isso. O trabalho intelectivo é uma das suas facetas, é uma das suas fatias. Aí entram as questões do inconsciente, entram as nossas pulsões, entram os arquétipos, entram as emoções, os sentimentos, os nossos padrões mentais, viciações do sentimento, qualidades, tudo. Então, pensamento, segundo o benfeitor, segundo o Espiritismo, e agora com o trabalho das ciências, formando esse casamento, essa aliança com a filosofia e com a religiosidade, estão a nos mostrar que pensamento é matéria. O pensamento, ele tem forma, tem cor, tem peso. Da mesma forma que eu pego este livro, analiso a forma, seu cheiro, o seu formato, a sua ilustração, assim é o pensamento. No livro Mecanismos da Mediunidade, inclusive, André Luiz discorre sobre umas das visitas que são feitas a umas regiões de baixo grau evolutivo. E ele diz que fede. Mas fede por quê? Porque não há saneamento, esgoto? Não. É o pensamento, é o psiquismo, porque o ódio tem cheiro de esgoto. A maledicência fede, assim como sentimentos mais nobres têm um aroma suave, leve. Então, esses são os conceitos básicos que primeiro devemos conhecer antes de adentrar a obra de Emmanuel, livro Pensamento e Vida. E é interessante que essa obra nasceu junto com as iniciações da própria mecânica quântica, das próprias descobertas científicas do século XX. 1910, nasce em Pedro Leopoldo esse missionário da mediunidade. Porque, talvez para nos mostrar que tudo no universo segue uma sequência, segue uma lógica. E quando ele nos cita que geômetras são sacerdotes do espírito, é porque, se formos investigar todas as teorias
praticamente todas as teorias da física, da química, nós vamos ver que essas formulações possuem uma forma, uma geometria. Tudo na natureza, tudo segue uma forma, um padrão de beleza. Assim é também o pensamento, mas de acordo com aquilo que nos afeiçoa. Nos diz o Emmanuel, no início, primeiro capítulo dessa obra, que é o capítulo que ele utiliza para falar sobre a mente. Porque se nós não nos adentrarmos nesse capítulo e entender o que ele quer dizer sobre mente, qual a diferença mente, pensamento, consciência, nós não entendemos a obra. Ou não vamos saborear o máximo que ela pode nos oferecer. O nome da mensagem é O Espelho da Vida. Nos diz o benfeitor: a mente é o espelho da vida em toda parte. Espelho. Aí nós temos que entender o que é espelho. Qual o trabalho do espelho? O que o espelho faz? Ele reflete. Mas o trabalho reflexivo, ele é unilateral? Ou ele é um processo de atuação em duplas? Vamos colocar dessa forma. Primeiro, antes de emitir a minha imagem, o que o espelho faz? Ele capta a onda luminosa. Primeiro, ele precisa captar a onda luminosa para depois emitir. Então, se a mente é o espelho, esse sistema de captação e recepção e de emanação em toda a vida, como se ele dissesse, nós temos uma antena dentro de nós, sofisticadíssima, que capta e emite tudo de acordo com aquilo que eu me afeiçoo. Portanto, o pensamento cria a vida que procuramos. A mente é o espelho da vida. É nesse local onde eu faço a troca de fluidos. Então não adianta eu querer receber misericórdia se eu não emitir misericórdia. Porque é um espelho, não é um trabalho unilateral. Primeiro ele capta, depois emite. E aí a nossa pergunta: onde eu estou colocando o meu sistema emissor? Eu estou olhando para onde? E aqui olhando não é com a retina, não são com os olhos físicos. É com os olhos da alma. No que eu estou focalizando a minha vida? No quê? Reflitamos sobre isso e nós sabemos o que a vida vai nos trazer. O pensamento cria a vida que procuramos. E diz Emmanuel: ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. E aqui a metáfora não é à toa, porque isso é muito bonito. Quando ele fala a forma do diamante bruto, a nossa mente, é como se ele dissesse que o grande lapidário desse diamante incomum e inigualável que é cada um de nós é Jesus. Porque o diamante, ele já tem uma forma. E cada diamante tem uma. O lapidário o que faz? Ele apenas apara as arestas e descobre o formato original para poder resplandecer a luz desse diamante. Antes bruto e agora magnificente. Isso é muito bonito, porque nos mostra que esse trabalho do Cristo em cada um de nós, ele é um trabalho customizado, personalizado. Ele olha para você, olha para mim e já sabe exatamente quais as arestas que deve aparar. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, aqui é um convite à humildade.
o benfeitor fala o seguinte: estudando a mente de nossa posição espiritual, confinados que estamos, presos, entre a angelitude e a animalidade. Ele está querendo dizer, o que eu estou escrevendo aqui, e o que vocês precisam entender e trabalhar, não é nem para mais e nem para menos. É de acordo com a nossa posição espiritual. Porque se ele estivesse escrevendo para primatas, para primitivos, ou para anjos, aí teria que ser um outro livro, e muito menos eu estaria aqui fazendo essa exposição. Ele está falando da nossa posição espiritual. Somos impelidos a interpretar a consciência como sendo o campo de nossa consciência desperta. E esse é um dos últimos recortes que eu faço com vocês. Campo de nossa consciência desperta. Vamos imaginar uma lâmpada. A lâmpada tem um foco luminoso. Em volta dela há um campo. Tem um halo luminoso. Essa é a sua mente. Mas o que é a lâmpada? O que é a lâmpada? A lâmpada é a consciência. Desperta. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Portanto, interpretamos aqui que à medida que a nossa consciência for despertando para maiores acrisolamentos, burilamentos, aperfeiçoamentos, o nosso campo mental também se aprimora. Porque se eu expandir essa chama, a lâmpada crescer, esse halo, esse campo energético também se expande. E onde estão os nossos pensamentos? Estão girando nesse halo. O que Kardec nos deu o nome de atmosfera psíquica. Então, pensamento não é mais aquelas bolinhas, atividade meramente intelectiva, não. É uma cachoeira. Imaginem uma cachoeira jorrando da sua mente. Pesada. Pesada em termos não de carga, mas sim de quantidade, volume. É uma cachoeira jorrando da sua mente. E os seus sentimentos e as suas emoções é que vão dar o tônus, o peso, a forma, a cor, para que ele saia. E também para que você receba. Então é o campo de nossa consciência desperta. Tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Isso é física quântica, está falando de ressonância. Tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Eu posso ser um pouco malvado, mas se eu me sintonizar com mentes tanto quanto ou mais malvadas que a minha, o que a física quântica, por meio do estudo das partículas, e o que o benfeitor está nos dizendo é que a minha maldade vai ao infinito. Claro que variando em razão de distância, de tempo, mas ressonância. Mentes interconectadas. Assim como na medida que eu pensar no perdão, o sentimento de perdão, a minha mente se conecta também num sistema de ressonância com todas as mentes que estão sentindo o mesmo. Então, a importância do que nós estamos pensando. Mas é difícil, claro que é. Mas por isso nos trouxe o Livro dos Espíritos, quando veio essa pergunta, qual o meio mais prático e mais eficaz? Ou seja, otimizou a própria pergunta, para não perder tempo. É o autoconhecimento. Autoconhecimento. Então busquemos esse autoconhecimento inicialmente, segundo está também lá no Livro dos Espíritos, quando foi perguntado, na questão 625, qual é o tipo, modelo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para servir de modelo e de guia. Eles responderam simples: vede Jesus.
Então, um autoconhecimento com base no Evangelho de Jesus, com amor ao estudo, é o que vai nos permitir buscar esse amor e essa verdade dentro de cada um de nós. Porque se não fizermos esse trabalho, que um dia chegará, quer você queira, quer você não queira, está em você escolher. Se posterga um pouco mais ou não, mas esse trabalho de autoaperfeiçoamento, de autoconhecimento, é para hoje. É para hoje. E é buscando, na verdade e na justiça do Cristo, que nós vamos ter esta base, esta tranquilidade de saber que os nossos pensamentos, a nossa mediunidade, que é esse intercâmbio fluídico, incessante e permanente, é uma lei da vida, uma questão da vida, é somente com o Cristo que nós teremos segurança para realmente conhecermos os nossos pensamentos. Mas, primeiramente, precisamos educar os sentimentos. E ninguém consegue educar sentimento, educar emoção, se não meditar em cima deles. Não interrogar a sua consciência, como diz Santo Agostinho. Não interrogar a nossa consciência sobre os atos que praticamos. Não adianta nos determos nos atos e nos culparmos. Acharmos que Deus ainda é um Deus medieval que pune. Não. O Cristo veio para mostrar que Ele veio educar, regenerar. E é por isso que quando Ele esteve à terra, preferiu Jesus. Antes que fazer revoluções, implantar o reino de Deus no coração de cada um de nós. Porque sabia Ele que um coração que vibra amor muda o mundo. Muito obrigado pela atenção de todos.